A chuva caía forte sobre as ruas empedradas de Coimbra naquela noite de outono. Tiago Oliveira, um rapaz de 17 anos com olhos verdes penetrantes e um sorriso tímido que escondia segredos profundos, corria pelas vielas estreitas do bairro antigo. O coração batia descompassado no peito. Havia recebido uma mensagem desesperada de Miguel Santos, o seu melhor amigo desde a infância: preciso de ti. Agora. Não aguento mais. Tiago parou à porta da casa de Miguel, ofegante. Bateu com força. A porta abriu-se devagar, revelando Miguel, pálido, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Entra, murmurou ele, voz tremida. Dentro da sala pequena, iluminada apenas por uma lâmpada fraca, Miguel desabou no sofá. O meu pai. Descobriu tudo. As palavras saíram como um sussurro quebrado. Tiago sentou-se ao lado dele, o coração apertado. Sabia o que isso significava. Miguel, aos 17 anos também, havia confessado a Tiago meses antes que era gay. Fora num momento de vulnerabilidade, após uma festa de escola, quando os dois estavam sozinhos no quarto de Tiago. Gosto de rapazes, Tiago. E acho que gosto de ti mais do que de amigo. Tiago, que já lutava com os próprios sentimentos há anos, sentira o mundo parar naquela noite. Ele próprio era gay, mas nunca dissera a ninguém. A atração por Miguel crescera devagar, entre partidas de futebol no campo da universidade, conversas até de madrugada sobre sonhos e medos. Mas o medo da rejeição, da família conservadora, sempre o travara. Agora, o pai de Miguel, um homem rígido, antigo militar, descobrira mensagens no telemóvel do filho. Ele gritou comigo. Disse que eu era uma vergonha. Ameaçou mandar-me para um colégio interno longe, ou pior. Disse que me deserdava. Miguel tremia. Sinto-me tão sozinho. Tiago pegou na mão dele, um gesto simples mas carregado de significado. Não estás sozinho. Eu estou aqui. Sempre estive. Os olhos de Miguel encontraram os dele, e por um instante, o mundo pareceu parar. Mas o som de passos pesados na escada interrompeu o momento. O pai de Miguel descia. Quem está aí? Bradou a voz grave. Tiago levantou-se de um salto. Sou eu, Sr. Santos. O Tiago. O homem apareceu na porta da sala, alto, de sobrancelhas franzidas. O que fazes aqui a esta hora? Vim ajudar o Miguel com os trabalhos da escola, mentiu Tiago, a voz firme apesar do medo. O pai olhou para os dois com suspeita. Vai para casa, rapaz. E tu, Miguel, vai para o quarto. Amanhã falamos sobre isto. Tiago saiu, mas não foi para casa. Esperou na rua, debaixo da chuva, até ver a luz do quarto de Miguel apagar-se. Enviou uma mensagem: amanhã resolvemos isto. Juntos. No dia seguinte, na escola secundária de Coimbra, os dois encontraram-se no recreio. Miguel parecia exausto. Ele confiscou o meu telemóvel. Disse que não quer que eu fale com certas pessoas. Tiago sentiu raiva subir. Não pode fazer isso. Tens direitos. Em casa dele, ele manda, respondeu Miguel, amargo. Mas o perigo era maior do que imaginavam. Naquela tarde, Tiago recebeu uma chamada anónima. Uma voz distorcida: afasta-te do Miguel Santos. Ou vais arrepender-te. Tiago gelou. Quem seria? Alguém da família. Ou pior. Enquanto isso, em casa, Miguel confrontava o pai novamente. Porquê, pai? Por que me odeias tanto? Não te odeio. Quero curar-te desta doença, respondeu o homem, voz dura. Miguel fugiu para o quarto, chorando. Mas naquela noite, decidiu, precisava de escapar. Enviou uma mensagem escondida a Tiago de um telemóvel antigo: vou fugir. Encontra-me na estação de comboios às 22 horas. Tiago, ao ler, soube que tinha de agir. O amigo estava em perigo real, não só emocional, mas talvez físico. A família de Miguel era conhecida por ser rígida, e rumores na cidade falavam de tios influentes. Tiago preparou uma mochila com roupa e dinheiro que poupara. Correu para a estação sob a noite escura. Miguel já lá estava,
tremendo de frio. Vamos para Lisboa. Lá podemos ficar com a minha tia, que é mais aberta, disse Tiago. Subiram para o comboio noturno. Pela primeira vez, sozinhos, longe de tudo. Miguel encostou a cabeça no ombro de Tiago. Obrigado por me salvares. Tiago sorriu, o coração acelerado. Eu faria qualquer coisa por ti. Mas mal sabiam que o pai de Miguel já os procurava, furioso. E um segredo antigo da família estava prestes a vir à tona, mudando tudo. O comboio rumava para sul, cortando a noite portuguesa. Dentro da carruagem quase vazia, Tiago e Miguel sentavam-se lado ao lado, as mãos entrelaçadas em segredo. A adrenalina da fuga ainda corria nas veias. Conte-me tudo o que aconteceu depois de eu sair, pediu Tiago, voz baixa. Miguel suspirou. Ele revistou o meu quarto. Encontrou o diário onde escrevi sobre ti. Sobre nós. Corou ligeiramente. Disse que eras uma má influência. Que me tinhas contagiado. Tiago sentiu um aperto no peito. Desculpa. Se eu não. Não, interrompeu Miguel. Tu és a única coisa boa na minha vida agora. Olharam-se nos olhos. Naquele momento, Miguel inclinou-se e beijou Tiago suavemente nos lábios. Foi o primeiro beijo deles, tímido mas cheio de emoção reprimida. Tiago retribuiu, o mundo desaparecendo à volta. Mas a felicidade durou pouco. Em Lisboa, ao chegarem à estação do Oriente de madrugada, foram recebidos por uma surpresa. A tia de Tiago, Ana, esperava-os. Tiago ligara-lhe do comboio. Entrem no carro, rapazes. Vamos para casa, disse ela, sem julgamentos. Ana era uma mulher de 40 anos, divorciada, que vivia no bairro de Alfama. Aberta de espírito, apoiava causas LGBT desde jovem. Aqui estão em segurança. Podem ficar o tempo que precisarem. Nos dias seguintes, instalaram-se num quarto pequeno. Pela primeira vez, podiam ser eles mesmos. Conversas profundas sobre sentimentos, medos, sonhos. Miguel abriu-se mais, sempre soube que era diferente. Desde pequeno. Mas na minha família. É tabu. Tiago contou a sua história. Eu escondi durante anos. Tinha medo de perder os amigos, a família. Mas o perigo não acabara. O pai de Miguel, António Santos, denunciara o desaparecimento à polícia, alegando rapto. O amigo dele influenciou-o, dissera. Notícias locais em Coimbra falavam do caso, adolescente desaparecido após discussão familiar. Tiago e Miguel seguiam as notícias online, ansiosos. Ele não vai parar, disse Miguel. Ana ajudou-os a contactar uma associação LGBT em Lisboa, a ILGA Portugal. Lá, falaram com um conselheiro que os orientou sobre direitos de menores e emancipação. Mas um conflito surgiu. Miguel recebeu uma chamada do pai, de um número bloqueado. Volta para casa, filho. Perdoo-te. Podemos resolver isto em família. Miguel hesitou. E se ele mudar? Tiago abanou a cabeça. Não confio. Ele parece obcecado. A tensão cresceu quando descobriram que António contratara um detetive privado. Alguém os seguia em Lisboa. Uma noite, enquanto passeavam pelo Tejo, um homem aproximou-se. Miguel Santos. O teu pai quer que voltes. Miguel recuou. Tiago interpôs-se. Deixa-nos em paz. O homem riu. Ou quê? Tiago, corajoso, gritou por ajuda. Pessoas próximas intervieram, e o homem fugiu. De volta à casa, Miguel chorou nos braços de Tiago. Tenho medo. Eu protejo-te, prometeu Tiago. A relação deles aprofundava-se. Beijos mais frequentes, abraços longos. Falavam de futuro, universidade juntos, talvez em Lisboa ou Porto. Mas um twist aproximava-se. Ana, ao pesquisar o nome Santos, descobriu algo no jornal antigo, um artigo sobre um escândalo familiar nos anos 90. Esperem, disse ela uma manhã. O pai do Miguel, António Santos, tinha um irmão mais velho que morreu jovem. Suicídio, diziam.
mas rumores de que era gay e a família o rejeitou. Miguel gelou. O meu tio João. O pai nunca fala dele. Diz que foi um acidente. Ana continuou, pode ser mais do que isso. Miguel decidiu investigar. Contactou uma prima distante por redes sociais. A resposta veio rápida, o tio João era gay. Amava um homem. O avô e o pai dele forçaram-no a esconder. Ele não aguentou a pressão. Miguel chorou ao ler. O meu pai. Está a repetir a história. Tiago abraçou, não vamos deixar que aconteça contigo. Mas o pai de Miguel aproximava-se de Lisboa. O detetive descobrira o paradeiro. A tensão subia. Uma carta chegou à casa de Ana, devolve o meu filho ou chama a polícia. O confronto era inevitável. Os dias em Lisboa tornavam-se uma mistura de felicidade roubada e medo constante. Tiago e Miguel exploravam a cidade, subiam ao castelo de São Jorge, passeavam em Belém, comiam pastéis quentes. Momentos de normalidade que fortaleciam o laço entre eles. Imagine-nos assim para sempre, disse Miguel uma tarde, no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés. Tiago sorriu. Vamos lutar por isso. Mas a sombra do passado pairava. Miguel pesquisava mais sobre o tio João. Encontrou fotos antigas enviadas pela prima, um jovem sorridente, parecido com ele. O pai destruiu todas as fotos dele em casa, contou Miguel a Tiago. O conselheiro da Ilda sugeriu, podes pedir proteção legal. Como menor, o Estado pode intervir se houver risco. Miguel hesitava. Não quero destruir a família. Tiago insistia, a família que te rejeita não merece lealdade cega. Um alto conflito surgiu quando António apareceu em Lisboa. Bateu à porta da casa de Ana uma noite. Abre. Sei que ele está aí, gritou. Ana chamou a polícia, mas Miguel quis falar. Saiu à porta. Pai. Por favor. António, olhos instados, agarrou o braço do filho. Vais comigo agora. Tiago interveio. Solto. Tu. És tu que o corrompes, bradou António, empurrando Tiago. Briga curta, até vizinhos se pararem. Polícia chegou, levou António para acalmar. No dia seguinte, António voltou, mais calmo. Quero falar só contigo, filho. Miguel aceitou, num café próximo, com Tiago escondido por perto. Desculpa o que disse. Estava zangado. Mas isto não é natural. Miguel respirou fundo. Pai, eu sou assim. Nasci assim. Como o tio João. António empalideceu. Não menciones esse nome. Porquê? Porque ele era gay e vós o destruístes. Silêncio pesado. António baixou a cabeça. Ele era fraco. Envergonhou-nos. Ele matou-se por vossa causa, disse Miguel, voz alta. António negou. Foi acidente. Mas lágrimas surgiram. Eu era jovem. O nosso pai era duro. Disse que João não era homem. Miguel viu rachas na armadura do pai. Não faças o mesmo comigo. António levantou-se. Preciso de tempo. Mas o segredo maior estava por vir. A prima contactou Miguel, tem uma carta do tio João. Escreveu antes de morrer. Para o António. Miguel recebeu a carta por correio. Leu em voz alta para Tiago. Irmão, se leres isto, é porque parti. Amo Pedro. Não aguento esconder. Perdoa-me, mas não posso mudar. Cuida da família. Não repitas os erros do pai. Miguel chorou. O pai sabia tudo. Decidiram confrontá-lo com a carta. Encontraram-se num parque. António leu, mãos tremendo. Eu falhei com ele. Tinha medo do que os outros diriam. Miguel abraçou o pai, pela primeira vez em anos. Muda agora. Por mim. António hesitou. Vou tentar. Mas a família maior reagiu mal.
o avô, idoso e conservador, soube e exigiu que Miguel se curasse. Pressão familiar cresceu. António vacilava. Tiago apoiava Miguel. Se ele não mudar, ficamos juntos de qualquer forma. A relação deles florescia em meio ao caos. Noites de conversas profundas, promessas de amor. Mas um twist, o detetive revelou que António devia dinheiro a agiotas. Usara o desaparecimento para ganhar simpatia e adiar pagamentos. Não era só preconceito, havia desespero financeiro. Miguel sentiu-se traído novamente. O clímax aproximava-se. A revelação sobre as dívidas de António mudou tudo. Miguel confrontou-o por telefone. Usaste-me para encobrir os teus problemas. António confessou. Estava desesperado. Perdi o emprego há meses. Os credores ameaçam. Miguel, furioso mas compassivo, em vez de pedires ajuda, rejeitaste-me. Tenho vergonha, admitiu António. Tiago sugeriu, talvez possamos ajudar. A tia Ana conhece advogados. Mas os credores eram perigosos. Um homem ligou a Miguel, diz ao teu pai que pague. Ou visitamos-vos. Medo real agora. Não só emocional, mas físico. Miguel decidiu voltar a Coimbra temporariamente, para ajudar o pai. Tiago acompanhou-o, não te deixes sozinho. Em Coimbra, enfrentaram a família reunida. Avô, tios, todos conservadores. O rapaz precisa de ajuda profissional, disse o avô. Miguel explodiu, não sou doente. Amo Tiago. Silêncio chocante. António defendeu pela primeira vez, basta. Ele é meu filho. Discussão acalorada. Revelações, o avô admitiu ter rejeitado João. Arrependo-me agora, disse o velho, voz fraca. Mudança lenta começava. Mas os credores atacaram. Uma noite, invadiram a casa de António, exigindo dinheiro. Tiago e Miguel estavam lá. Briga. Tiago protegeu Miguel, levando um soco. Polícia interveio. António confessou tudo. Com a ajuda da Ilga e advogados, arranjaram proteção. António vendeu bens para pagar dívidas. No hospital, Tiago com hematoma, Miguel ao lado, foste o meu herói. Beijo apaixonado, sem medo. António viu, mas não reagiu mal, desculpem-me. Reconciliação gradual. Miguel e Tiago voltaram a Lisboa, mas agora com apoio familiar parcial. Na escola, rumores. Alguns colegas discriminavam, mas outros apoiavam. Um professor gay confidenciou, orgulho de vós. Amizades verdadeiras fortaleceram-se. Mas um último conflito, António revelou outro segredo. O tio João não se suicidou sozinho. Teve ajuda de um amigo que fugiu. Não. Pior, o Pedro, o amor dele, era o meu melhor amigo de juventude. António fora ciumento. Não. Eu amava o Pedro também. Triângulo escondido. Choque total. António era bissexual reprimido. Neguei tudo. Culpei o João. Lágrimas. A minha raiva contra ti era contra mim mesmo. Abraço familiar emocional. Cura começava. Com o segredo de António revelado, a família entrou em terapia. Sessões conjuntas, mediadas por psicólogo especializado em questões LGBT. Miguel processava, todo este ódio era projeção tua. António assentiu. Medo de aceitar quem sou. Tiago apoiava, agora podes ser honesto. Mudança profunda. António contactou antigos amigos, procurou Pedro, que vivia no Porto. Encontraram-se. Velhos, mas emoção forte. Pedro, nunca esqueci o João. Nem tu, António. Reconciliação tardia. Miguel e Tiago, inspirados, oficializaram relação na escola. Mãos dadas no corredor. Alguns olhares, mas apoio cresceu. Grupo de aliados formou-se. Em Lisboa, participaram na PRID.
Bandeiras arco-íris, música, alegria. Miguel no palco pequeno, sou gay. Amo Tiago. E a minha família aprende a aceitar. Aplausos. Mas desafios permaneciam. Em Coimbra, preconceito rural. Um incidente, grupo de rapazes atacou-os verbalmente. Tiago defendeu, somos iguais a vós. Polícia interveio. Comunidade uniu-se contra a discriminação. António mudou emprego, mais estável. Apoio financeiro a associações LGBT, em memória do irmão. Viagem familiar ao túmulo de João. Flores, palavras de perdão. Emoção intensa. Tiago e Miguel planeavam futuro, Universidade em Lisboa, curso de Psicologia para ajudar outros. Relação aprofundada, confiança total, amor maduro apesar da idade. Noites no Tejo, conversas sobre casamento futuro, legal em Portugal. Quero casar contigo um dia, disse Miguel. Tiago, e eu contigo. Alta tensão final, ex-credor de António, não satisfeito, ameaçou novamente. Confronto na rua. António protegeu os filhos, agora via Tiago como tal. Polícia prendeu o homem. Justiça. Família fortalecida. Anos passaram, mas o amor de Tiago e Miguel só cresceu. Aos 20 anos, universitários em Lisboa, viviam juntos num apartamento pequeno em Príncipe Real, bairro vibrante e acolhedor para a comunidade LGBT. António, agora aberto sobre a sua bissexualidade tardia, namorava Pedro. Família reconstruída, jantares regulares. O avô, antes de falecer, pedira perdão. Errei com o João. Não erro convosco. Legado de aceitação. Tiago publicou um livro semi-autobiográfico sobre a história deles, anónimo primeiro, mas depois assumido. Best-seller entre jovens LGBT portugueses. Palestras em escolas, superar preconceito começa em casa. Miguel tornou-se ativista, trabalhando na ILGA. Casaram-se numa cerimónia simples na praia de Cascais, ao pôr do sol. Família, amigos, lágrimas de alegria. Prometo amar-te para sempre, em todas as tempestades, disse Tiago nos votos. Miguel, tu salvaste-me. E eu salvo-te todos os dias. Dança, riso, futuro brilhante. Portugal, progressivo, celebrava uniões como a deles. Mas lembravam as lutas, mal-entendidos, preconceitos superados, segredos familiares que quase destruíram, mas uniram. Amor venceu. Fim de uma jornada, início de vida plena. E assim, dois adolescentes que fugiram do medo encontraram coragem, amor e família verdadeira.